Até uma EX3, por exemplo, que é meia polegada, com a vantagem é que o LED na EX3, ele vai direto sem ser por sobre-objetiva. Então ele tem resultados óticos bacanas. Aí entra outra questão. As câmeras Sony, espero que não tenha um representante da Sony aqui para me bater, elas são muito com cara de vídeo, né? Ou seja, elas têm mais cara de vídeo. Aí que a 5D ganha, digamos assim, atrai os cineastas porque ela tem aparência, o tal do look. Sim, né? Exatamente. Só que todo mundo dizia isso, mas ela rodava 30, né? Então ela não tinha cadência de cinema, mas a gente achava que ela tinha textura. Vai ter que tomar todos os cuidados com exposição, com as objetivas, com o foco, que é extremamente crítico. Tem muito problema com essa câmera, com problema de foco, muito problema, mas graves problemas. E aí que seria bom levar um monitor bem grande para o set? Mas só um monitor, né? Objetiva, que seja um objetivo minimamente prestável. Para ver o erro, né? E um assistente de câmera, né? Que saiba fazer o trabalho. Que não seja só um curioso da assistência de câmera, mas que seja um profissional, né? Realmente um foquista, que saiba trabalhar. O monitor não precisa ser grande, porque o foquista não vai trabalhar com um monitor grande, ele vai trabalhar com um monitor próximo dele. Agora, se ele tiver um monitor de melhor resolução, né, um monitor de 7, de 8 polegadas, com a melhor resolução que você obtiver, você vai conseguir ver melhor a questão do foco, né? O visor é ruim, então o visor é ruim, se você for se manter por aquele visor, você provavelmente vai ter todos esses problemas. Então, resumindo, se for fazer ficção, na minha opinião, câmeras mais robustas, tentando trabalhar com objetivas de vídeo broadcasting aos objetivos adaptadas como esse. Agora, se não tiver jeito, com a 5D, muito controle de latitude, e aí pensar, eu chamo, e eu vejo muito isso, uma das vantagens que eu faço, misturando as minhas duas funções, é criar workshops para aprender. Eu aprendo mais do que ensino. Então eu abro, agora mesmo vou fazer um em Belo Horizonte, 2 dias com a Red. Então eu pego todas as coisas que eu vejo de problemas, e lá eu não tenho compromisso nenhum, né? Não é um produto de alguém. Então eu vou lá e abro uns testes, que eu acho bacana fazer, e jogo isso junto com os alunos no processo de descoberta. E eu trago isso para os meus clientes, né? Descobrindo essas coisas. Então no caso específico dessas câmeras, as câmeras datas, de maneira geral, você tem uma diferença básica. A exposição média do chamado cinza 18, nas câmeras lineares é dada a 45 IG, na Red a 43. Porém, todas as outras câmeras que conseguem mais latitude, elas rebaixam isso a 36, 35, 36. A Red, para propor os primeiros 11 stops dela, não que ela está propondo agora no novo sensor de 18, que eu acho um absurdo, você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que jogar tudo para baixo. Na curva. Você tem que descer a curva para as baixas luzes, e aonde que você vai enxergar isso? No processo de revelação. Então, as ferramentas de revelação, que ela desenvolveu várias ferramentas, elas estão sendo muito mal usadas, né? É um default de revelação. Então, quando você mexe nessa questão da exposição, que é bom fazer o teste com as cartelas, quando você mexe na temperatura de cor, que é um fator crítico dela, porque o sensor é daylight, se você altera a temperatura de cor, e se você altera a sensibilidade no processo de revelação, você tem muito menos artefatos e menos ruídos, e aí você vai conseguir, no caso da latitude ótica, seria você vir trabalhar no mais baixo da curva, né? Traduz para a plateia rapidamente o termo revelação, que tu está falando de uma câmera digital, e agora tu colocou o termo revelação. E é o termo que está sendo usado. Né? Imagino que para muita gente é novidade isso. Então, revelação digital é o que está sendo chamado, porque os arquivos são, como o Walter falou, os arquivos são RAW, né? Então, esses arquivos, eles estão sempre fotografando tudo aquilo que aquele sensor possa enxergar, ver e registrar, né? Quando eu vou trabalhar com isso, eu vou criar um proxy, ou seja, eu vou encapsular isso para alguma coisa trabalhável. Há um grande mito no mercado que acha que quando você trabalha em determinados softwares, ele estaria trabalhando nativo. Isso não é verdade, né? Nos melhores softwares, a Red trabalha numa imagem nativa de 12 bits e os softwares todos trabalham no máximo a 10 bits. Então existe um proxy chamado SDK, que ela sempre converte para esse proxy de maneira real-time. A única vantagem é que o arquivo nativo, real, de 12 bits, está sempre virtualizado na sua mão. Quando eu converto para TIFF ou para DPX, ou quando eu uso o proxy que ela gera, que é normalmente um proxy de QuickTime, aí você encapsulou. O que significa encapsulou? Eu peguei tudo isso aqui que é grandão, botei dentro de um funil, e dali para frente eu só vou no que está fechado. E isso então, que se chama revelação? No momento a revelação é descortinar isso tudo e encapsular, né, para corrigir. Aí você pode mexer em diversos fatores. Normalmente se mexe numa curva,
como ela tem em qualquer software Photoshop, ela tem aquela curvinha que você mexe em altas, médias e baixas. Então, os reveladores criam uma curva meio padrão, não mexem muito em temperatura de cor, onde ela cria vários problemas de artefato, em função da invasão da temperatura de cor, porque aí as pessoas não vão corrigir no set, porque o HMI custa caro, porque os filtros, porque a quantidade de luz, né, tudo isso. Não é uma câmera, as câmeras antigas, elas perdem sensibilidade no sensor, então a câmera que é vendida com 320, eu já peguei câmera 125, 160 é a média, né? Lá fora se expõe ela 200, 250, o sensor vai ficando velho, vai perdendo sensibilidade. Então, nem sempre a tua câmera que você acha que é 320, porém você consegue recuperar isso expondo ela a 500, usando essa manha da revelação. Só que aí você tem que usar o software dela, que é lento para converter, ou trabalhar no software de correção de cor, que virtualize no real time. Até o Color faz isso. Não, o Color faz isso. Não, você pode revelar. Os softwares dela são gratuitos. Você põe na sua... Se você está dentro da tua produtora e quer fazer esse processo, o controle do fotógrafo sem gastar as horas de telecine que eu adoraria que você gastasse no meu trabalho. Eu não posso falar isso gravando aqui, senão os caras me botam fora, né? Você pode fazer pelo menos o processo de revelação em casa e mandar, digamos, isso revelado. É óbvio que os coloristas mandar para a finalizadora, porque você vai ter que corrigir cor. Tu tem que corrigir cor, velho. Tem que dar empreguinho pros caras. Não, é que aí você está falando em fazer tudo in-house. Tudo bem, você pode criar o teu processo. O que vai acontecer é uma coisa muito séria, que é o tal do LUT. Então, a gente pega alguns trabalhos que eles vêm de correção de cor. Agora, acabou de fazer uma correção de cor feita em casa. Aí o cara vai lá, muitos locadores de câmera estão criando a sua finalizadorazinha, tem um colorzinho ali que custa preço de banana, aí o cara traz. Aí você bate, faz o teste, vai para a projeção, o cara, puxa vida, mas isso está muito esquisito, está muito contrastado, não está claro. Tem que ter um LUT, tem que ter uma regulagem de monitoração compatível com o teu resultado de transfer, para cada tipo de máquina, para cada tipo de projeção, você tem um padrão que você tem que ajustar, gasta-se muito tempo e dinheiro para ajustar isso. Aí você tem que fazer o quê? Aconteceu inclusive com curta daqui. O cara ficou desesperado, não tinha dinheiro para voltar. Não tinha dinheiro para pagar. Eu falei, amigo, paga 2 horinhas de telecine que eu vou fazer para você. Eu vou lá pegar, entrar dentro do meu equipamento, dar uma corrigida geral no que você fez, para poder fazer o transfer. É difícil, fiz a cópia, ele não tinha nem para ir, aí entreguei a cópia para ele e tudo aconteceu. Quanto custa esse telecine que você fez isso para ele? 2 horas. Quanto custa isso? O custo da hora. Varia muito, mas ela pode ir, por exemplo, você vai fazer o top de linha em 2K, R$ 1.800 a hora na tabela. Não, eu estou falando do equipamento. Quanto você paga? Quanto custa o equipamento? Quanto você paga para importar um equipamento dele? Então, o que nós temos no caso da Teleimage, o mais caro é o Pablo. O Pablo ainda é um equipamento de linha cara. Eu acredito que ele seja um equipamento aí perto de uns $200 mil. E quanto custa o equipamento que essas produtorazinhas estão fazendo em casa? $1.000 com tudo. Final Set, Studio 3, Color, Motion, lá, tudo junto. Então está explicado, né? Sim, claro. Não tem. Agora mesmo tem uma coisa que surgiu aí, que a DaVinci, a Blackmagic comprou uma empresa de placas, comprou uma das maiores empresas de correção de cor no mercado. Você pagava o corretor de cor dela, hardware e software, $250 mil. Hoje ela vende o software por $1.000. E ela criou uma mesa de $29 mil. Porém, você pode comprar a mesma mesa do Color de $1.500 e corrigir. Ou seja, com $2.500, você, em tese, tem os facetes. Em tese, porque aí você tem o hardware, você tem os periféricos todos. Os periféricos, você tem a questão do render, tem um monte de coisa. Então, assim, eu costumo dizer, uma frase que eu sempre falei na minha vida profissional, é que não existe milagre na indústria. Na indústria do audiovisual é que nem aquela frase de boteco que está escrito fiado só amanhã. Toda vez que você chega lá está escrito que fiado é só no dia seguinte. Eu nunca pego a promoção, né? Então não tem essa promoção, não tem milagre na indústria. Todos os produtos têm um perfil. As empresas que produzem câmeras e tudo isso não dão um tiro no pé. Cada produto está muito bem segmentado numa linha de consumo mundial. Não tem o baratinho que vai fazer o cara. Você não quer, é o idiota que vai comprar o caro. Entendeu? Não existe isso. A gente acredita em milagre no Brasil, a gente acredita, puxa vida, com a minha câmerinha, eu vou fazer um filme que vai explodir lá na tela grande. Ele não vai explodir na tela grande. E um detalhe, hein? Agora vem a projeção digital. Quando você ainda intermedia com a película, fazendo internegativo, muitos formatos
de mais baixa performance, eles melhoram muito quando eles fazem o up pela película. Eu fiz um documentário, foi um dos melhores resultados técnicos, assim, pela precariedade, sobre o Titãs. O Titãs é um documentário que só foi exibido digitalmente, porém ele tem um transfer do filme inteiro. Porque a fórmula que eu achei para escalar material de pau N linha, gravado de televisão pelas mães dos caras, as Hi-8, todas as porcariadas em formatos domésticos que eles tinham, e quando eu cheguei no projeto, eles tinham feito toda a transferência com material errado, tudo com aquelas linhas assim, cor batendo. Eles retransferiram 40% do material, porque eu achei o VT, a produtora, o TPC, para poder reproduzir tudo aquilo de volta. Fui fazer um trabalho muito além da minha obrigação de casa de pós-produção, e aí mostrei tudo com os testes comparativos na projeção da Rain, e o que ficava mais bacana era exatamente o material com a película reintermediada. Ou seja, eu fiz uma transferência para um tipo de negativo, retelecinei em alta definição, para aí masterizar a versão que foi para o cinema. Fiz um internegativo. Muitos documentários que foram exibidos em digital, você chegava lá e assistia, eu não vou citar nomes por questões éticas. A hora que eu sentava, eu falei assim, não vale os 15, 20 reais que eu estou pagando para ver um VHS em tela grande. Então, precisa tomar muito cuidado, que a hora que você tiver uma projeção qualificada e você tiver um subformato para projetar no maior, você com certeza vai quebrar a cara. Agora mesmo um cliente meu foi telecinar uma base de um longa todo feito em Super 8. E a minha indicação, ele usou certos equipamentos, mudou, a gente não tem no Brasil essa telecinagem Super 8, ele fez um Super 8 para 2K, com os procs. O que é fazer um Super 8 para 2K, me diga? Porque ele já tinha feito o Super 8, achou que era lindo e maravilhoso fazer um longa em Super 8. Aí, ao invés de fazer um telecine standard, ele foi fazer o melhor que ele poderia, até porque usou DVNR para tirar os grãos. Aí eu falei para ele, faça um teste de projeção. Alugou um cinema em Los Angeles e projetou o material. Quando ele projetou o material, ele quase desmaiou. Como dizia minha mãe, teve uma síncope, né? Porque não era grão, você conseguia dar nome a todos os grãos, né? Eram íntimos de você, de tão grandes que eles eram. Resultado, aí ele me mandava material e decidiu um outro workflow lá, agora esse material vem para mim, nós vamos fazer a correção. Porém, a exibição dele vai ser na Rain. Eu falei, aquele 2K que você viu em Los Angeles não é a Rain. Então vamos fazer um teste local Rain para você ver o que nós vamos fazendo na casa. E ainda disse para ele, infelizmente você não tem dinheiro, mas se você fizesse o transfer para um determinado internegativo, que eu descobri agora para a CRT, que dá um resultado magnífico para filme 16, para coisa com muito grão, que uma textura, e inclusive mudou a minha teoria sobre o uso para vídeo. Esse internegativo me conquistou para vídeo, porque eu achava que a película sempre era o melhor resultado. Por quê? Sobre o defeito, sobre o pixel, sobre o ruído eletrônico, eu sobrepunha a dinâmica orgânica do grão. E aí você conseguia dar uma disfarçada e acomodava se você não tivesse tantos defeitos. Para isso tudo tem que testar. Desculpa, eu me meter. Eu só queria que você terminasse, porque você falou da revelação ótica, da revelação digital, mas isso está antes da correção de cor. Não, antes do transfer, se você quiser. Sim, tem que explicar isso. Antes da correção de cor. Agora, faz isso depois, mas eu não sei como é que um cara vai fazer um filme Super 8 e quer esconder que fez com Super 8 grão. Eu entendo isso. Então, é que não é que ele quer esconder, é que aí que tem outro detalhe. Mas é que se é rapidinho no clipe, tudo bem, mas 1h30 vendo o grão dançar lá, não, mas é porque estava... Então, para que foi fazer? Porque tinha o defeito, mas porque tinha o defeito incluído. Porque quando você vai expor por uma câmera de Super 8, você jamais pode expor pelo índex do negativo. Pode fazer como a gente fazia, a gente filmava o Super 8 e projetava o Super 8. Porra. Se você vai fazer um filme 16mm para blow-up, você com certeza vai ter que sobreexpor o negativo para passar por todo o processo. O Super 8 vale a mesma regra ao quadrado, e isso não foi feito. Então o filme está com muito mais do que um Super 8 renderia. Lembra da abertura que foi feito em standard do Madame Satã, que era em Super 8? O Madame Satã teve o... E que um resultado excelente em standard. Baixio das Bestas começa negativo. com Super 8 em preto e branco.